Vamos lá, meia horinha sem perder amizade. Estou perdido. Não sei pra onde vim, não sei pra onde vou. Uma coisa que eu sei é que eu quero continuar estudando, quero continuar lendo. Isso não é brincadeira. Eu tenho que repetir isso pra mim porque parece difícil as pessoas entenderem. Tem que provar para as pessoas que você está estudando, mesmo você sendo acima da média, sabe? Esse sentimento é ruim de ficar se achando e ter que provar. Eu nunca tive tão mal em relação a isso. Eu vou falar sobre o vídeo, por exemplo. Eu postei no Instagram, foi o pior vídeo de todos os tempos. Aí eu postei o mesmo vídeo no YouTube, 5 horas depois tinha dado 2 visualizações. Eu falei, caramba, o que aconteceu com o meu algoritmo? Será que eu tô mogado pelo sistema? Aí hoje eu fui olhar, tinha 2.200. E o que esse número representa? Absolutamente nada. Ou ele representa uma esperança de que isso aqui vai dar certo. E eu queria colocar o fator dar certo em fazer, né? Desde o início. Uma filosofia. Eu estou aqui fazendo. E não colocar o dar certo no número de visualizações, porque senão eu já tinha parado. Ficar lá esperando o número aumentar sozinho. Eu pensei, será que eu coloco grana? Porque o último episódio que eu fiz, eu coloquei expectativas, porque eu editei. Foram 16 minutos de edições, de cortes e interações e radinho, entendeu? Mas eu queria sair dessa condição que eu tô e vamos ver se esse livro vai me ajudar. Eu já li Napoleão Hill, esse livro é sobre as leis do sucesso, as 16 lições práticas de Napoleão Hill. Se por acaso eu fizer essas lições práticas, alguma coisa na minha vida vai mudar. Não sei se vai melhorar, mas vai mudar. E eu quero que piore ou melhore, mas eu quero que mude, não que continue a mesma coisa. Eu adquiri essa habilidade de falar em frente à câmera. Falar sem parar. De ser um chato. Isso aqui, ó, estou exercitando a habilidade de ser chato. Porque a maioria das pessoas, elas mentem que não gostam dessa personalidade porque elas não conseguem fazer isso. Questão de inveja. Mas não é que fazer isso é algo legal. Mas não adianta querer. Você tem que conseguir fazer isso. Criar ideias do nada. É uma habilidade de ser criativo durante o discurso, como é que fala? Falado. Aí a hora que eu vou provar que eu sou criativo, eu acabo me contradizendo. A palavra não vem. Eu vou provar que eu sou criativo. Eu consigo criar qualquer palavra para definir qualquer coisa. Como é que chama? Muito engraçado. Mas aí, uma coisa que eu aprendi é admitir meus defeitos. E durante essa conversa comigo mesmo, que é uma autoterapia, né? Que não substitui a terapia, né? Mas é mais terapia do que muitos terapeutas fazem por aí, porque a minha terapeuta mesmo, antigamente, ela não fazia o papel dela direito. Eu tinha que ensinar ela. Arrogante pra caralho, né? Por que eu tinha que ensinar ela? Porque ela simplesmente me escutava. Às vezes eu não me escuto aqui. Quando eu tô editando eu pulo. Chata pra caralho, quem vai querer escutar isso? Minha autoestima já abaixa no meio do episódio. Mas ser sincero é outra habilidade que você não tem. Você não consegue comentar um comentário sincero. Não posso fazer nada. Esse papo furado, ele me deu mais liberdade de ser idiota e me deu mais sinceridade. É como se eu tivesse recomeçado. Entende? E é difícil você buscar essa luta, a busca por ser interessante. E é mais difícil ainda você ser desinteressante e continuar. É engraçado que essa questão do papo furado, ele vai ser mais profundo do que qualquer outro papo. Pela despretensão ao contrário. Tipo assim, é uma coisa se eu falasse a entrevista e não desse uma entrevista.
e outro que eu chamasse de isso não é entrevista e ficasse uma entrevista foda, porque eu não quero entrevistar ninguém. Aí a expectativa abaixa e as pessoas conseguem ser elas mesmas. Como que você não consegue ser você mesmo, cara? Você chega naquela festa com os amigos, você fica lá fingindo uma aparência, meu namorado aí, galera, é um prazer te conhecer. Nossa, satisfação, tá ligado, irmão? Você nem fala assim, mano, você tá se comunicando como se fosse o cantor de funk, mano. Tipo, eu comecei a falar mano, depois que eu comecei a trabalhar na cidade e ir pro teatro e sei lá, eu comecei a falar mano. Aí quando eu falo mano, assim, num ambiente hostil, eu falo, não, mano, eu tô falando mano. Eu fico, não, eu não sou esse cara, velho, eu moro na roça. Eu devia falar mineirês, né, sotaque, é quem eu sou, né? Ou não sei quem eu sou. Mas ficar confortável nessa condição, né, de falar sozinho, ou contar com o like de alguém que tá aí, é muito confortável. Você fazer algo que eu sei que você vai gostar. Imagina a coragem de te desagradar. É isso que eu sempre quis. É isso que eu sempre quis, fazer algo sem esperar a aprovação. Meu canal é a única coisa na minha vida que eu faço sem aprovação. Estava até falando com a minha mãe sobre isso. Eu vi um vídeo do... Não sei se eu consigo colocar aí o vídeo do passarinho. A minhoca passava assim, ó, e ele fazia assim, ó, esperando a minhoca pular na boca dele. Eu fiquei impressionante, isso é eu. E eu postei em inglês, né? Just like me. Pode ter sido em inglês, mas eu fui sincero. A comida sempre esteve pronta, a roupa lavada. A partir do momento que eu tirei carteira, eu só ando de carro. Raramente eu ando de ônibus. Eu tinha um pavor de andar de ônibus por causa do meu suor. Eu ficava assim, esquentando. Dois fatores. O calor me deixava suar. E o fato de eu estar suando me fazia ficar nervoso. Eu suava mais. E todo esse ambiente hostil, assim, na minha cabeça, eu nunca ficava confortável. E eu ficava preocupado com o meu cheiro. Se eu tô fedendo minha axila, como é que tá? Nossa senhora, o que tá acontecendo? Eu odeio o Brasil. E eu comecei a criar esses pensamentos intrusivos, odiosos, de que é o país que tá errado. É o Lula e o Bolsonaro, os dois. Que é a sociedade, é meus pais, é a casa onde eu moro, é o bairro onde eu moro, é a cidade, é o estado. Eu já falei que eu odeio Minas, mas eu já falei que eu sou mineiro com orgulho, pra manter uma aparência, entende? E eu odeio o Brasil. Mas você vai amar o quê? Qual cidade você vai amar se você não amar o seu? Foda, né, você pensar, você vai mudar e vai começar a amar outro lugar. É muito difícil você amar outro lugar quando você não ama o seu. Talvez pra mim amar o Brasil tenha que sair do Brasil, pra me começar a amar o Brasil. Tava vendo o Thiago Carvalho falar sobre fazer as coisas direito. Eu tô começando a levar em consideração as coisas das redes sociais e tomar a parte boa. Eu vi a menina falando sobre fazer o que tem que ser feito. Aí eu falei, eu tenho que gravar hoje. Depois eu vi o Thiago Carvalho falando que tem que levar a sério. Aí eu liguei a câmera do notebook para gravar naquela resolução ruim e falei, cara, tem uma câmera aqui. Caramba, mano. Eu pensei agora em colocar 3 câmeras e ficar jogando. Colocar o celular, colocar a câmera e o notebook assim ficar. E vai ser um desafio pra mim. Vai ser um desafio. Meu maior desafio vai ser convidar alguém pra participar aqui. E realmente fazer essa pessoa vir. Participar do Papo Furado, gravado. Tipo, independente seja do Pretend Show ou Papo Furado, a pessoa que tá vindo, ela não quer gravar. Isso que me fode, porque eu comecei a convidar pra perder o medo de convidar. Depois eu comecei a aloprar, mano. Convidar estranho. Até o dia que eu convidei o Guto e ele veio. Tipo, eu perdi o medo de convidar, mano. Foda-se, eu convido qualquer pessoa. Aí eu comecei a mandar currículo pra qualquer pessoa. Eu tinha medo, cara, não posso mandar, mano, meu currículo é ruim, meu Deus, eu não vou me contratar. Tipo, essa é um motivo porque
Você não precisa se preocupar. O motivo pelo qual você não precisa se preocupar. Se a pessoa não vai te contratar, manda. Ela não vai te contratar. É o não você já tem. São clichês que servem para a vida da gente. O não você já tem. Uma namorada, por exemplo. Você tá querendo ficar com alguém? Chega pra ela e fala assim, ó, o não eu já tenho. Chega pra ela e fala exatamente isso. O não eu já tenho. Eu vim em busca do sim. Ela vai ficar com o que aconteceu e tal. Se ela não souber, né, o que você tá falando, você fala, eu quero te beijar. Pode ser um babaca, pode ser um otário, pode ser meio... Sabe, meio debilóide, foda-se. Você é um debilóide. A partir de agora você vai... A partir de agora você vai melhorar. Esse livro tem um pouco a ver com isso. Tá ali, comprado. Paguei quase 100 reais. E não leio, mano. Tipo... Ó, a sinopse aqui. Se você leva a sério a ideia de se tornar a melhor versão de si mesmo, então você está pronto para o material original sobre sucesso. É foda, porque eu li Quem Pensa Enriquece. E não é tão simples pensar em enriquecer. É mais sobre colocar em prática o que você consegue concluir em pensamento. Tipo, você idealiza, eu idealizei uma faixa que protege do suor, porque eu tenho esse problema. Só que eu não consegui até hoje cortar o negócio e colocar aqui. Tipo, esse Quem Pensa Enriquece, ele fala muito sobre isso, sobre pensar, ir lá e realizar. Mas não é tão simples. E você tem que começar a achar os mecanismos de realizar esses sonhos. E não só exercitar o fator pensar. Você tem que exercitar o fator colocar em prática. E esse canal é um objetivo que eu tenho comigo mesmo para sair daqui, ó. É uma ótima desculpa para sair do celular. O livro e a gravação. Pelo menos meia hora eu consigo me evadir da minha vida e vir gravar. E falar besteira. E só focar no que eu preciso fazer. Essa coisa de ser mimado, por exemplo, da minha mãe fazer tudo pra mim, voltando ao vídeo do Pintinho, eu sempre me senti mal por isso. Até que eu faço muita coisa, não é que eu sou mimado, mas eu nunca fiz o que eu acho que é suficiente, que é simplesmente fazer tudo por mim e morar sozinho. Entendeu? Por mais que eu faça, eu tente compensar o fato de eu morar com ela, eu me sinto... Sempre quando eu faço muito, eu sinto que não é o suficiente. Eu posso fazer janta, limpar a casa. Um dia que minha mãe estava no hospital com minha tia, foi o que eu fiz. Fiquei o dia inteiro. Limpei a casa, fiz janta. Ajeitei tudo, tipo assim, não vai chegar, não vai precisar fazer nada ao que chegar. Eu cansei nesse dia, tipo assim, trabalho. Eu dei valor nas coisas que ela faz nesse dia. Tipo, eu fiquei, cara, é difícil ser dono de casa. E aí, eu falei, cara, não é o suficiente. Não é o suficiente. Tipo, você tem que ser provedor, sabe? Esse é meu desafio, prover algo. Quando eu comprei o telhado daqui de casa, eu fiquei assim, na sensação, não, mano, legal pra caramba. Comprei o telhado, né, velho? Eu não pago conta nenhuma daqui de casa. Tipo, eu queria pagar as contas, comprar o telhado, comprar uma casa, comprar carro, comprar roupa, se eu precisar viajar ao Brasil. É isso que a gente quer, a gente sonha com isso. Comprar o telhado não é nada. Aí dá uma chuva de vento, aí aqui a gente mora do lado do pé de manga. Na roça, né? Eu falo várias vezes, mas vocês nem entendem. Aí o vento sopra as flores de manga, que é uma florzinha preta, que ela fica podre, né, quando ela não dá manga. Porque é impressionante a quantidade de flor que o pé de manga dá, comparado com a quantidade de manga que realmente vinga. É incrível. E é a lógica da vida, né? Tipo assim, você tem que fazer muito mais para talvez dar certo, entende? É uma lógica da natureza. Você tem que fazer muito, você tem que se esforçar muito. E eu não estou me esforçando o máximo. Mas aí o telhado, ele vaza, né? De baixo para cima, a chuva entra. Se chovesse de vento, ia molhar a casa por dentro. Por isso que às vezes cai uma gota. Porque a gota veio de um vento que veio de baixo para cima e entrou no buraco. E a gente fica, não, tá chovendo aqui dentro, esse telhado é ruim. Não, é física. E o telhado não é feito para vedar.
Tem que colocar um forro, uma proteção, né? Já é outro universo. E eu acho que a gente vive na pobreza, assim, intelectual. É difícil ter uma conversa. É como se eu quisesse ter todas as conversas com a minha mãe e com meu pai como são os episódios de um podcast. Eu posso convidar a minha mãe para participar aqui. A gente vai fingir que a gente é um mãe e filho legal, assim. Eu acho que até no início isso é uma prova clara que a política se estragou a minha cabeça. No início minha mãe assistia isso aqui e ela achava legal. Meus amigos, né, que eram os convidados, eles assistiam. Tem vídeo que eu tô sozinho que bateu 70 visualizações. E eu ficava pensando, quem são 70 pessoas que viram? Ou pelo menos que clicaram no vídeo e ficaram 1, 2 minutos. Que era a média de visualizações, era 1, 2 minutos. Além da minha namorada, ninguém assistia. Ela sempre falava, assisti seu vídeo e tal. Agora nem ela não assiste, é engraçado. Então eu tô piorando, eu tô ficando mais à vontade, me tornando mais eu mesmo em frente às câmeras. E as pessoas não estão gostando, isso é só um sinal muito claro pra parar, né? Mas aí eu vou continuar perpetuando a velha história. Tipo assim, que eu desisto de tudo. Eu já devo ter encontrado umas 10 coisas que eu já desisti na vida. Eu não queria desistir dessa, porque algo me diz que eu tenho que continuar para aprender o que eu tenho que aprender. Não sei se o que eu vou aprender vai ser legal, vai ser ruim, mas eu vou continuar. Espero que seja bom, porque são coisas que mudam a vida da gente quando você tem aquela determinação e quando você vê um vídeo inspirador, vai lá e faz. Tipo vídeos do Bora Buscar, não sei se vocês já viram, o cara treinando. Ele chega na academia, o conteúdo dele é gravado em academias, por exemplo. Ele entra na academia com a barra olímpica e pede pra gravar lá dentro e pra levar a barra olímpica e entrar com os pesos, se precisar, e tem peso no carro, loucura. Mas é muito inspirador, tipo assim, do jeito que ele pega os pesos. Se eu estiver editando e estiver ouvindo isso aqui, eu vou colocar um vídeo dele agora. Esse cara é um vídeo bom pra reagir. Que é impopular, que não é famoso, tipo assim, não é sucesso, não é conhecido. E isso, talvez fazer 2 ou 3 pessoas conhecerem esse cara. Legal, fiz minha parte. Humildão, né? O cara é humildão. Eu tô falando de mim mesmo, tô dando visibilidade pro cara. Deixa eu ver quantas horas. Tem um texto que eu quero trabalhar, que agora eu acho que 2 ideias. Eu queria perguntar para as pessoas, assim, você tem direito de ser pobre? Aquelas perguntas que eu acho que são geniais. Você tem direito de ser pobre? Minha mãe respondeu, falou que tem. Mas se você tem direito de ser pobre, você tem direito de ser rico também. Então você é livre para escolher, entendeu? Agora se a pessoa falar que não tem direito de ser pobre, tipo assim, eu não posso ser pobre, eu não tenho esse direito. Entendeu? Que a pessoa está totalmente bloqueada. Talvez revele algum aspecto da personalidade dela e a gente converse sobre algo legal. É só isso. E o moicano de cachorro. Meu texto, vou falar meu texto agora. Já reparou que quando 2 cachorros brigam, se forma um moicano de pelo na coluna? Eu errei aqui, ó. Na coluna. Como se fosse um superpoder. É como se o cachorro fosse uma espécie de Hulk, só que da espécie caninos. Cara, eu coloquei como se fosse um superpoder. Não, muito ruim. Achei que fosse genial, mas vamos lá. É como se fosse uma espécie de Hulk canino, é só ficar irritado que ativa o modo briga. E se transforma numa fusão do lobisomem com o Neymar. O Lobisney. Em noite de lua cheia, do nada, cresce um moicano nas costas. Bosta. Eu chamaria isso de moicanino. Imagina uma criança que nunca viu, topa com 2 cachorros brigando no escuro. Puta que pariu, mano. É uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu já tô julgando. Chama-se depreciação, né? Autodepreciação. Como é que você vai ser sucesso se você não trabalhar esse texto? Eu quero realmente, além das promessas que eu já fiz aqui,
que eu sou um idiota que consegue fazer essas promessas, vincar e não cumprir elas, e realmente provar que eu sou um babaca. Provar. Eu não tenho problema em provar diariamente que eu sou um babaca aqui. Porque é a vida real que importa, né? Aqui, você já sabe. Não me importa. Eu quero realmente, voltar aqui e trabalhar esse texto. Assim como eu já falei que eu ia gravar... Tem um monte de coisa que eu falei que eu ia gravar que não gravei. Toda vez que eu vou gravar, eu falo, não, eu vou gravar aquele trem ruim, mano. É engraçado. Devia ter falado sobre política, devia ter falado sobre a Lady Gaga, sobre Tony Garrido. Não falei, cara. Desculpa. Perdeu seu tempo. Deixa o seu like, se inscreve e compartilha. Você acredita que teve gente que compartilhou meus vídeos? Estranho, né? Teve gente que deu like. Estranho. Eu não sei se foi só por causa do Kim. Mas é isso. Obrigado pela presença e tamo junto aí, mano.